todos, bem-vindos ao nosso vídeo sobre a Palestina. Hoje eu, Guilherme, Otávio, Cassiane, Giovanni e a Karina vamos falar um pouco sobre essa região, esse povo que vive no Oriente Médio e onde hoje é o Estado de Israel. Então, a gente vai falar ali sobre os conflitos políticos, ideológicos e também religiosos, o controle que a região exerce sobre os outros países e também quão importante é essa região para a geopolítica mundial, como as nações estrangeiras intervêm através de acordos, influência financeira e política também, como isso impacta nas políticas internacionais de cada nação. Então, aproveita o vídeo e a gente espera que esclareça as suas dúvidas sobre alguns conflitos de lá. O primeiro grupo que a gente vai falar agora são dos hebreus. Os hebreus, eles foram expulsos em diversas diásporas que aconteceram mesmo antes de Cristo, que eles foram expulsos da região da Palestina e foram para diversas outras, incluindo a Europa e outras regiões do Oriente Médio. Os demais habitantes da região da Palestina, então, foram convertidos ao Islã durante a expansão árabe e muçulmana ainda no século VII. E depois, mais para frente, no século XVI, aconteceu a expansão do Império Otomano e anexou a região da Palestina. É importante a gente falar que até o final do Império Otomano, que foi a Primeira Guerra Mundial, a Palestina não era uma região unificada, então eram diversos territórios dentro da região da Palestina que pertenciam ao Império Otomano. Bom, resumidamente, essa era a situação do povo palestino até o final da Primeira Guerra Mundial. Era um povo que não tinha uma identidade nacional, existia uma identidade com o Império Otomano, mas não uma identidade sobre ser palestino. O que é ser palestino? Bom, agora a gente vai falar um pouco da questão dos judeus agora. O povo judeu, que desde a diáspora já estava espalhado por diversas partes do mundo, começou a questionar da sua própria nacionalidade. O que é ser judeu? Porque eles não faziam parte de praticamente nenhum lugar. Desde a Idade Média, cada lugar que eles viviam separados nos seus guetos, que apenas eles iriam se controlar. Os governos costumavam dar autonomia para eles, por eles não fazerem parte do resto da população. E claro que a gente tem que lembrar que eles eram sempre perseguidos, desde a Idade Média. Bom, essa exclusão do povo judeu na sociedade começou a quebrar já na Revolução Francesa, com aquele lema que a gente conhece, liberdade, igualdade, fraternidade. E dentro dessa noção de uma nacionalidade francesa, os judeus foram incluídos nela. Aos judeus como nação, tudo deve ser negado, mas como indivíduos, tudo deve ser garantido. Eles devem ser cidadãos. Muitos afirmam que eles não querem ser cidadãos. Mas não pode haver uma nação dentro de outra nação. Não é tolerável que os judeus se tornem uma formação política separada ou uma outra classe dentro do país. Cada um deles deve individualmente se tornar cidadão. Isso é uma fala de um membro da Assembleia Nacional da França. Com essa expansão da nacionalização dos judeus dentro de cada nação, o único lugar que não aceitou foi a Rússia, que continuou separando eles. O problema é que cerca de 75% dos judeus estavam no território do Império Russo. Bom, é dentro desse sistema de nacionalização das pessoas dentro da Europa que o sionismo vai surgir. O sionismo é essa ideologia de que os judeus eles devem ter um lugar para eles próprios, para justamente fugir dessa perseguição que acontece com eles desde a Idade Média. Um local para eles se estabelecerem e viverem como uma nação sem serem importunados e terem a capacidade de crescerem plenamente. Dentro disso, um dos maiores propagandistas do sionismo foi Theodor Herzl, que nasceu em 1860, e ele ganhou bastante notoriedade na França ainda, na década de 1890, depois de comentar sobre o caso Dreyfus. E uma das obras dele, ele diz justamente isso aqui. Nós somos um povo, nossos inimigos nos uniram, apesar de nossas diferenças, como sempre aconteceu na história. A angústia nos une, e depois de unidos descobrimos nossa força. Sim, nós somos fortes o suficiente para formarmos um Estado modelo. Bom, esse Estado, ele não necessariamente seria a Palestina. Existiam discussões de onde seria esse Estado. Foi
considerado também o oeste americano dos Estados Unidos e a Argentina também. Só que a Palestina já era um lugar histórico para os judeus e que ganhava preferência nessa situação. Bom, é importante falar que nem todos os judeus foram a favor do sionismo e existiram muitos que se oporam. Por exemplo, a Rosa Luxemburgo, ela fez grande oposição contra a ideia do sionismo. Porém, ainda mesmo com todas essas críticas, ainda no final do século XIX aconteceu a primeira Aliyá, que é a grande onda de migração. É a primeira onda de migração de judeus para a região da Palestina, mesmo sem ter um território próprio. Bom, agora, com a criação do sionismo, a gente vai para a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a gente tinha de um lado a Grã-Bretanha na Tríplice Entente, de outro lado o Império Otomano na Tríplice Aliança. E eles estavam, logicamente, em guerra. Mesmo antes da guerra acabar, a Grã-Bretanha já fazia acordos para dividir o Império Otomano entre as suas aliadas. Em julho de 1917, o barão Leonel Rothschild enviou para o Ministério das Relações Exteriores britânica uma resolução a favor dos sionistas na questão da Palestina. Ele estava representando a Federação Sionista Britânica. Logo depois desse envio dessa resolução, o ministro Alfred Balfour ele enviou para o jornal The Times um documento que ficou conhecido como a Declaração de Balfour. Tenho imenso prazer em transmitir a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia às aspirações dos judeus sionistas, que foi submetida e aprovada pelo gabinete. O governo de Sua Majestade vê como favorável o estabelecimento na Palestina de um lar-nação para o povo judeu e vai realizar todo o esforço possível para colaborar no alcance deste objetivo, deixando claro, todavia, que devem ser preservados os direitos religiosos e civis das comunidades não judaicas que já vivem na Palestina, assim como os direitos e estatutos políticos de quem gozam os judeus em qualquer outro país. Eu ficaria imensamente agradecido se Vossa Senhoria pudesse levar essa declaração para o conhecimento da Federação Sionista. Essa declaração de 1917 ela é muito importante, ela ficou conhecida como a Declaração de Balfour, e ela é muito importante até hoje nos acordos que acontecem entre a Palestina e Israel. Bom, a gente não sabe ao certo quais eram os motivos que a Inglaterra planejava fazer um Estado sionista na região. O motivo mais plausível para isso era como a Inglaterra ainda era a maior potência do mundo, eles queriam garantir o controle da região, tendo uma nação amiga, principalmente pelo fato do canal de Suez estar ali do lado. Mas enfim, com o fim da guerra, a Inglaterra, que foi vencedora, começou a se juntar com a Federação Sionista Britânica e juntas elas criaram diversas agências que fizeram com que os judeus migrassem cada vez mais já para a região da Palestina. A disputa já começa aí, porque com a maior quantidade de judeus entrando dentro da região da Palestina e eles compravam as terras mais produtivas, começaram a expulsar as pessoas que já moravam nesse território para as cidades procurando emprego. Era um pessoal que vivia da agricultura e foi todo mundo expulso. Daí já começa o primeiro conflito. Bom, com esse conflito de interesses e a pauperização cada vez maior dos palestinos que moravam na região, começou a surgir um primeiro esboço de uma identidade nacional palestina. Só que ela não era exatamente palestina. Ela se juntava com a região da Síria, porque antigamente ali era um território. Ela era conhecida como a Grande Síria. Então, juntamente com o pessoal que estava insatisfeito com o domínio francês na Síria, começou a fazer esse levante dessa nacionalização da Grande Síria. A nação síria e as associações palestinas estão exasperadas, pois os aliados querem separar a Palestina de sua terra-mãe, Síria, utilizando como disfarce o argumento do estabelecimento de um governo nacional. Como podemos aceitar uma vida como escravos de judeus e estrangeiros e não defender nossos direitos naturais e políticos? Levantem sua voz, protestem contra essa traição e nunca temam ameaças ou intimidações. Se existir um homem entre vocês que
Corrompido por ouro, honrarias, busque se associar ao governo de ocupação, fique longe dele, boicote-o, mostre a ele seu desprezo, pois ele está traindo o seu país e sua nação. Da mesma forma, boicote os judeus, não venda nada para eles, não compre nada deles. Boicote aqueles que os sustentam e que se comportam como seus subordinados. Vida aos irmãos. Esse foi um trecho de um discurso chamado A Palestina é Nosso País. Porém, essa nacionalização da grande Síria falhou, pois os seus líderes foram executados ainda na Síria pelos franceses. Porém, a nacionalidade palestina já começou a tomar uma forma mesmo em 1935, da Grande Revolta, porque foi já um dos grandes conflitos entre os palestinos, que já viviam lá, e os ocupantes judeus. Foi um conflito de 3 dias e que obrigou o governo britânico a enviar tropas e culminou na morte de 3.000 palestinos. As guerras árabes israelenses, elas foram conflitos entre Israel e as nações árabes após a formação do Estado de Israel em 1948. E a origem desse conflito, ela está relacionada com o sionismo. E como o Otávio já falou, o sionismo ele surgiu no auge dos nacionalismos europeus e foi uma resposta ao antissemitismo. A partir daí, se formou uma série de organizações sionistas que passaram a defender politicamente a formação desse Estado judeu e começou a trabalhar com a ideia de que esse Estado poderia surgir na Palestina. E aí, no começo do século XX, a Palestina era majoritariamente ocupada por árabes e muçulmanos. Dos 644 mil habitantes, apenas 56 mil eram judeus. E durante a Primeira Guerra Mundial, os ingleses eles haviam prometido a criação de um Estado judeu para os sionistas em 1917, a partir da Declaração de Balfour. O grande problema é que os ingleses eles também haviam feito essa mesma promessa para os palestinos. Os ingleses eles precisavam do apoio dos árabes na luta contra os otomanos. E depois da guerra, a ideia da formação de um Estado judeu na Palestina foi apoiada pela Liga das Nações, o que gerou insatisfação e reforçou o nacionalismo árabe. Durante a década de 1930, uma série de fatores reforçou a imigração dos judeus para a Palestina, e as organizações sionistas, por exemplo, estavam contando com o apoio dos britânicos nos estabelecimentos de núcleos de colonização dos judeus na Palestina. E além disso, a crise de 1929 havia forçado os movimentos fascistas na Europa, e se registrou um crescimento muito grande do antissemitismo. À medida que a presença judaica na Palestina aumentava, a rivalidade com os árabes também aumentava. E isso gerou revoltas organizadas pelos movimentos nacionalistas dos árabes palestinos e formação de milícias de extrema-direita entre os judeus que atacavam localidades habitadas pelos árabes. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, e por causa do Holocausto na Europa, a presença dos judeus na Palestina aumentou consideravelmente. E em 1945, os judeus eles eram 808 mil de 1,97 milhões de habitantes da Palestina. E aí, nesse momento, houve também o fim do domínio britânico sobre a Palestina. E a resolução dessa disputa entre os árabes e os judeus foi entregue para a ONU. Com a questão da Palestina entre a ONU, a criação do Estado de Israel foi levada à votação em Assembleia Geral, que foi realizada em novembro de 1947. E na Assembleia ficou decidido 33 votos a favor, 13 contras e 10 abstenções pela criação do Estado de Israel. E, além disso, foi determinado que a Palestina seria dividida entre judeus e árabes, e 53% do território ficaria para os judeus e 45% para os palestinos. E a cidade de Jerusalém foi colocada sob o controle internacional. Essa solução, dada pela ONU, não agradou as nações árabes, o que aumentou a tensão que já existia na região. E nesse contexto,
se registra ataques de milícias israelenses contra civis árabes. E quando a proclamação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, quando aconteceu essa proclamação, uma guerra se iniciou e daí em diante é a primeira de muitas. E essa primeira guerra, que foi iniciada após a proclamação do Estado, ela ficou conhecida como a Primeira Guerra Árabe-Israelense, e esse conflito ele vai se estender até janeiro de 1949. E ele se inicia quando as forças do Egito, Líbano, Síria, Transjordânia, que hoje é a Jordânia, Iraque e as forças da Palestina organizaram um ataque contra Israel. E o ataque dos árabes, ele se inicia com os bombardeios sobre Tel Aviv, que é a capital de Israel, e ele, além de ter sido organizados ataques terrestres dos exércitos árabes. E havia, no entanto, uma grande diferença no treinamento entre as duas forças. O melhor preparo das forças israelenses, porque assim, a Israel tinha muito mais vantagem sobre a Palestina. Israel era muito mais forte em questão belicamente falando. Então, Israel teve a vantagem nesse conflito. A guerra foi encerrada em 9 de janeiro de 1949, quando as nações árabes assinaram um armistício com Israel, que foi o vencedor da guerra. E afinal, na Primeira Guerra Árabe-Israelense, o território de Israel ele aumentou em cerca de 1/3. Os israelenses eles passaram a dominar 79% do território da Palestina. E os palestinos teve consequências muito grandes, porque além das perdas territoriais, a guerra forçou mais de 700 mil palestinos a se refugiar fora dos territórios que foram conquistados por Israel. E isso ficou conhecido como Nakba pelos palestinos, que do árabe significa tragédia. E o Estado de Israel, ele até hoje não permite o retorno desses refugiados para os antigos territórios. E após esse conflito, outras guerras foram travadas entre eles ao longo dos séculos. Vale lembrar que a Assembleia Geral da ONU de 1947 foi presidida pelo Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro. E ele articulou politicamente para que o Estado de Israel, os seus políticos, os responsáveis pela política estrangeira de Israel, articulassem politicamente para conseguir os votos necessários para a criação do Estado. E também um ponto importante nesse assunto é que todos os países árabes foram contra a criação do Estado de Israel. Então a gente vê um pouco da ideologia e religião ali em conflito já nessa época. Diante da retaliação israelense contra outros estados árabes e com informações que poderiam ser falsas de um iminente ataque israelense à Síria, Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito, pediu às Nações Unidas que retirassem as forças que haviam sido estacionadas na fronteira com Israel desde a Guerra do Canal de Suez em 1956. O Egito fechou o Golfo de Aqaba para os navios israelenses, com a ideia de que não tinha nada a perder. Ou os Estados Unidos interviriam no último minuto para negociar um acordo, o que seria uma vitória, ou suas tropas armadas, equipadas e treinadas pela União Soviética seriam suficientes para vencer Israel. Porém, os Estados Unidos não tinham pleno controle da política israelense, e os israelenses não estavam dispostos a dar ao Egito uma vitória. À medida que a tensão aumentou, a Jordânia e a Síria fizeram acordos militares com o Egito. E no dia 5 de junho, Israel atacou o Egito e destruiu sua força aérea ainda em terra. Em poucos dias, Israel ocupou a Península de Sinai, a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Em 6 dias, o território israelense triplicou de tamanho e passou a abranger regiões estratégicas que aproximavam Israel do Canal de Suez, Porto de Gaza, Mar da Galileia e nascente do Rio Jordão. Um cessar-fogo foi acertado no dia 10 de junho, dando fim à luta. A Guerra dos 6 Dias ocasionou diferentes alinhamentos no Oriente Médio. A maioria dos países árabes tinham boas relações tanto com a União Soviética quanto com os Estados Unidos. Mas, com o apoio dos Estados Unidos a Israel durante o conflito, os países árabes, que já eram grandes clientes de armas,
ficaram alinhados com a União Soviética durante a Guerra Fria. E pelo mesmo motivo, a União Soviética rompeu relações com Israel, país que foi fundado com apoio soviético e teve seus 5 primeiros ministros integrantes de partidos da Internacional Socialista. E esse rompimento fortaleceu a união entre Estados Unidos e Israel, que dura até hoje. Com a vitória, a cidade histórica de Jerusalém passou a ser controlada por Israel pela primeira vez. Em outubro de 1973, Saddam, sucessor de Nasser, desfechou um súbito ataque às forças israelenses na margem oriental do Canal de Suez. No mesmo instante, o exército sírio atacava os israelenses em Golã. Na primeira onda de luta, o exército egípcio conseguiu atravessar o canal e estabelecer uma cabeça de ponte, e os sírios ocuparam parte de Golã. Armas fornecidas pelos russos possibilitaram-lhes neutralizar a força aérea israelense. Porém, nos poucos dias seguintes, a maré militar virou. Forças israelenses atravessaram o canal e estabeleceram sua própria cabeça de ponte na margem ocidental e empurraram os sírios para Damasco. Isso com a ajuda de parte do equipamento que lhes foi enviado às pressas pelos americanos. As campanhas mostraram mais uma vez a superioridade militar israelense. Porém, aos olhos dos árabes e do mundo, essa guerra não foi vista como uma derrota, muito pelo contrário, mostrou um cuidadoso planejamento e séria determinação. Atraíram, além de simpatia, ajuda financeira de outros países árabes e terminaram no cessar-fogo imposto pela influência das superpotências. Parte do motivo da intervenção das potências foi o uso pelos países árabes da sua arma mais forte, o poder de impor um embargo à exportação de petróleo. Os países árabes produtores de petróleo decidiram reduzir sua produção enquanto Israel permanecesse ocupando terras árabes. Nos 2 anos seguintes, a mediação americana levou a um acordo sírio-israelense, pelo qual Israel se retirou de parte do território conquistado em 1967 e 1973, e a 2 acordos semelhantes entre Israel e Egito. Foi estabelecida paz entre os dois, o Sinai foi devolvido ao Egito como uma área desmilitarizada. Até hoje, as colinas de Golã estão sob controle de Israel. A faixa de Gaza e a Cisjordânia ficaram sob controle militar israelense até 1994. Hoje, a Autoridade Nacional Palestina tem autonomia na faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e em partes da Cisjordânia, que é dividida em 3 zonas e até hoje centro de uma disputa territorial com um crescente número de assentamentos israelenses. Depois da Guerra do Yom Kippur e dos acordos de paz entre Israel e Egito, as duas nações começaram a conversar para ter um melhor acordo entre eles. Então, Israel exigia que o Egito reconhecesse o seu país como uma nação de fato, e o Egito pedia a Península do Sinai de volta. E como a gente viu agora, Israel devolveu a Península do Sinai para o Egito. E o Egito, posteriormente, reconheceu Israel como uma nação. Isso gerou um atrito entre o Egito e as outras nações árabes, porque a Liga Árabe acusou o Egito de trair os seus ideais. E foi meio que excluído entre a nação árabe. E esses acordos entre Israel e Egito ficou conhecido como Acordo de Camp David. Foi um acordo mediado pelos Estados Unidos, de novo uma nação estrangeira intervindo ali na região, e pelo presidente na época dos Estados Unidos. Ele assinou os acordos na sua casa de verão, uma região chamada Camp David. E esse acordo foi importante para a política mundial, porque os Estados Unidos mais uma vez mostrava sua força política e Israel conseguiu um importante aliado na região. E posteriormente, no ano seguinte, em 1980, se eu não me engano, Saddam, o presidente do Egito, foi indicado junto com o primeiro-ministro de Israel ao Nobel da Paz. E eles ganharam no ano seguinte, nessa indicação, justamente por esse acordo muito importante para eles, para as duas nações e para o mundo, querendo ou não. Só que no ano seguinte, 1981, Saddam foi assassinado por extremistas muçulmanos no seu país,
e acusaram ele de trair a sua nação, de trair o movimento, digamos assim. Então a gente vê que a importância geopolítica dos Estados Unidos intervindo ali através dos seus interesses, claro, e do Egito sofrendo consequências por aceitar de fato o Estado judaico. Oi pessoal, eu vou falar das intifadas. Eu vou dar só uma explicadinha rápida do porquê elas aconteceram e a gente já fala sobre elas. O controle exercido por Israel na Palestina e todas as tensões e problemáticas que envolvem isso aumentam ainda mais a insatisfação do povo palestino com a sua realidade vivida diariamente. Como um dos resultados disso, nós temos as chamadas intifadas. O que são as intifadas? Primeiramente, é uma palavra árabe que significa revolta ou levante. O que é exatamente isso que acontece? As intifadas, elas marcam a revolta do povo palestino contra o sistema colonialista e sionista de Israel. Houveram dois conflitos, que são divididos entre a primeira e a segunda intifadas. Nessa parte, a gente vai falar da primeira. A primeira intifada, ela aconteceu de dezembro de 1987 a setembro de 1993 e durou cerca de 6 anos. Tem diversos motivos dados pelo sistema colonialista de Israel para que os palestinos se revoltem. Mas o grande estopim para que isso tenha acontecido foi quando um caminhão dirigido por um israelense atingiu 2 carros cheios de trabalhadores palestinos num campo de refugiados perto da faixa de Gaza. Isso gerou uma revolta no povo palestino, justamente por ser israelense matando palestinos. Também na época não sabia se isso foi proposital ou se não foi, então ficou essa questão no ar. No dia seguinte, durante os funerais das vítimas do acidente, começou uma série de revoltas iniciadas pelos palestinos no local. As forças de defesa de Israel já vieram para cima para poder tentar controlar essas manifestações e logo a revolta ela se inicia. A gente tem que pensar que as forças de Israel elas respondem com munição real a esses ataques palestinos que a princípio são feitos com paus e pedras. Foi um movimento iniciado a paus e pedras, sem armas de grande combate, sendo que as forças de defesa de Israel respondem de uma forma muito mais violenta. Logo, esse conflito ele tem início e se perpetua por 6 anos. O Hamas, o movimento da resistência islâmica, que é tido desde a sua fundação como um grupo extremista, ele é formado justamente dentro dessa conjuntura das intifadas. Justamente porque o povo palestino ele precisa de mais organização, estratégia e poder de fogo para se manter de pé dentro desses conflitos. Quando eles conseguem isso, os conflitos eles se tornam cada vez mais intensos, violentos e duradouros. Só que o problema mesmo com esse aumento das forças palestinas, elas ainda não conseguem competir com as forças de Israel, justamente porque Israel tem um dos exércitos mais bem armados e treinados do mundo. E isso é mostrado claramente no balanço de mortos. Estima-se que cerca de 1.799 pessoas morreram nos conflitos da primeira intifada. Dessas 1.799, cerca de 1.502 são palestinas e 277 são islâmicas. Essas mortes elas são somente as computadas, o número real ele, provavelmente é muito maior. Os conflitos eles só chegam ao fim com a assinatura do Tratado de Oslo em 1993, que vai ser falado a seguir. Depois da primeira intifada, como a gente viu agora, surgiram movimentos políticos na Palestina, e entre eles os mais conhecidos são o Fatah e o Hamas. O Hamas é um partido mais radical, a gente pode chamar assim, e o Fatah é mais moderado. E havia também a Organização pela Libertação da Palestina, e o seu líder era o Yasser Arafat. Ele foi um militar também, depois articulou para que a Palestina e os palestinos pudessem ter mais direitos ali na sua região e no seu país, de fato. Ele assumiu a liderança dessa organização e aos poucos foi cunhando um acordo para que
palestinos e israelenses pudessem conviver pacificamente e os palestinos tivessem direitos reconhecidos. Então, ali no começo dos anos 90, ele conseguiu conversar com as autoridades israelenses através de mediação da Noruega e conseguiu consolidar o chamado Acordos de Oslo. Oslo, capital da Noruega. A Noruega é conhecida por ser também uma nação muito diplomática. Então, esses acordos foram importantes tanto para Israel quanto para a Palestina. O acordo em si, o que ele falava? Que Israel retiraria suas tropas da Cisjordânia e da faixa de Gaza, territórios que originalmente deveriam ser de palestinos, e entregaria a autoridade e o governo dessas regiões para a OLP, que deveria surgir depois disso a autoridade palestina. E em troca, a Palestina, a OLP, ela reconheceria o Estado de Israel. O Arafat e o Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel na época, concordaram e assinaram os acordos nos jardins da Casa Branca. Então, mais uma vez, a gente vê os Estados Unidos intervindo ali, por mais que ele não tenha participação completamente direta nesse acordo, foi muito mais, como eu posso dizer, mais pose de foto. A gente tem até uma foto famosa que é do Bill Clinton dialogando ali e forçando o aperto de mão entre o Rabin, Israel, e Yasser Arafat, da Palestina. A gente vê a importância desse acordo na região, porque muitos palestinos não reconheceram essa união. O Fatah, o partido palestino, reconheceu o Estado de Israel. E o Fatah é um partido moderado. Enquanto o Hamas, como eu disse, ele é mais extremista, e ele é um partido extremista muçulmano, ou seja, ele tem as suas ideologias religiosas. Então, a gente vê que o Hamas ele não concordou com esses termos, principalmente por reconhecer Israel como um Estado. Então, nesse tempo, a gente vê que, por mais que a paz, digamos assim, tenha sido costurada, pelo menos o esboço dela na época, os ânimos entre os palestinos não ficaram muito bons, digamos assim. Então a gente tem a parte da população palestina feliz com o acordo, por ser promissor e tudo mais, mas também muitos palestinos não gostaram disso. E nesse acordo em si, além desses termos que eu já falei, do reconhecimento e do governo palestino, ao longo de 5 anos deveriam ser discutidas questões principais para os palestinos, que é o retorno dos refugiados, o primeiro expurgo que aconteceu lá em 1947, quando Israel travou a primeira guerra árabe-israelense. Cerca de 700 mil palestinos fugiram da sua terra, foram para os países ao redor e também para a Europa, a América Latina, enfim. Esses refugiados teriam o seu retorno concedido por Israel, e Israel deveria também, o que os palestinos pediam era que Israel também acordasse ali em ceder uma ajuda financeira para o retorno dessas pessoas. E essa questão deveria ser reconhecida, acordada e implementada até durante 5 anos. Teria um prazo de 5 anos para isso acontecer. Outro ponto que a Palestina pedia era o retorno sob o seu governo de Jerusalém Oriental, porque a gente viu que Jerusalém deveria ser uma cidade controlada por forças estrangeiras, só que Israel anexou ela, tanto a parte ocidental quanto a oriental depois, nas guerras que ele travou, e tirou o poder dos palestinos ali da região oriental. Então a Palestina queria Jerusalém Oriental de volta e essa deveria ser a capital. Mas os israelenses já falaram que a Jerusalém é inegociável. Então isso também não deixou nada confortável aos palestinos. Então a gente vê um esboço de paz, só que não. E os ânimos foram crescendo depois disso, apesar de que o Arafat e o Rabin
foram indicados ao Prêmio Nobel da Paz junto com o diplomata norueguês que articulou o tratado entre eles. Eles foram indicados ao Nobel da Paz e ganharam, em 95, se eu não me engano. E logo depois disso, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, ele era um pouco mais moderado e até que aceitou conversar com os palestinos, ele foi assassinado por um extremista judeu. Então a gente vê o episódio se repetir, mas de uma ótica diferente, porque o Saddam, presidente do Egito, lá nos anos 80, foi assassinado por um extremista muçulmano, e agora a gente vê o Rabin sendo assassinado por um extremista judeu. Ou seja, dois acusados de traírem a sua religião e a sua causa, enfim. E depois disso surgiu, ali no começo dos anos 2000, teve a chamada Segunda Intifada, que é o que a gente vai ver agora. Agora a gente vai falar da Segunda Intifada. A Segunda Intifada ela ocorre de uma forma bem espontânea e muito mais violenta do que a anterior. Justamente porque as forças palestinas agora elas contam com mais poder de fogo e organizações de luta armada. Os conflitos eles duram de setembro de 2000 até 2005, indefinitivamente um mês, não se sabe ao certo. Elas duraram 5 anos. Vamos contextualizar primeiro para a gente entender como que se chegou a essa segunda intifada. Cerca de um mês antes dos conflitos começarem, todo o processo de busca do cumprimento do acordo de Camp David não estava dando certo. O primeiro-ministro de Israel, o Ehud Barak, e o presidente da autoridade palestina, o Yasser Arafat, eles não chegaram a lugar nenhum com suas conversas de paz. Eles discordavam principalmente da questão da ocupação israelense sobre a Palestina e o status da cidade de Jerusalém, dentre outros problemas. O fracasso do cumprimento do acordo de Camp David, que o Guilherme falou lá atrás, deixou o clima que já era tenso ainda pior. Mas o estopim para o começo do conflito foi a visita do Ariel Sharon, líder do partido Likud, um partido abertamente sionista, à esplanada das mesquitas, um lugar de extrema importância religiosa, tanto para os muçulmanos quanto para os judeus. Por quê? Porque lá está localizado a mesquita de Al-Aqsa, o segundo lugar de maior importância religiosa para os muçulmanos, e ali do ladinho está localizado o Muro das Lamentações, que é o primeiro lugar de importância religiosa para os judeus. Só que assim, a visita do Sharon, ela não foi direcionada no Muro das Lamentações, ela foi na mesquita. E isso foi o suficiente para inflamar uma legião de palestinos que viram a visita do político sionista como uma provocação. E logo os conflitos na rua começaram por parte dos palestinos. Como eu disse lá atrás, nessa segunda intifada, as forças palestinas elas estavam mais organizadas, mais preparadas e mais equipadas para um conflito. Só que ainda assim elas sofriam grande desvantagem para a força militar e a estratégia de Israel. Isso gerou um conflito ainda mais violento do que o anterior. Esses conflitos eles duraram por cerca de 5 anos, evidenciando novamente, como na primeira intifada, que as forças palestinas elas sofriam grandes desvantagens devido ao seu poder militar comparado com Israel. Nessa segunda intifada, ainda mais violenta, estima-se que o número de mortos seja na casa dos 5.000 no geral. Desses 5.000, 3.978 são palestinos e 1.022 israelenses. E não tem meio que um fim oficial, que nem o da primeira intifada, com acordos de Oslo, uma coisa tudo bonita, significativa. Na segunda intifada isso não aconteceu. Simplesmente aconteceu um encontro do primeiro-ministro de Israel e o presidente palestino, e eles entraram num acordo lá, e ambas as forças das duas nações elas foram se dissipando até os conflitos acabarem, o que demandou um tempinho desde esse acordo até o fim dos conflitos. Agora que a gente já conheceu a história e os conflitos que envolvem Palestina e Israel, a gente também entendeu que não dá para falar de Palestina sem falar de Israel. Está muito atrelado ali. E falar da região hoje, principalmente da Palestina, é muito complicado, porque a Palestina ela não tem um estado. Ela é uma região, ela é um povo, uma nação, digamos assim,
Só que ela não tem um território para chamar de seu. Por quê? São vários fatores. A gente tem a partilha da ONU lá em 1947 e nessa partilha ela deveria ter um território seu e ter ali um estado binacional, que eles chamaram assim. Ou seja, ali o território teria judeus e árabes, palestinos, israelenses e palestinos. Então, a gente viu que não foi bem assim, né? Israel, ao longo do tempo, expandiu e pratica a sua política colonialista até hoje. Por quê? A faixa de Gaza, que é um pedaço de terra um pouco menor que São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, ela tem um pouco mais de 1.400.000 habitantes, ou seja, é um pedaço de faixa de terra estreito que tem uma densidade demográfica muito grande. E a qualidade de vida lá não é nada favorável para a população. Por quê? Israel impõe muitos embargos ali, alegando que a região provém muitos terroristas ali, e Israel sempre alegou que faz o que faz para se proteger o seu povo. Só que está se protegendo de uma forma errada, né, digamos assim. Porque o que ele faz? Ele retém um pedaço de terra chamada na faixa de Gaza, bombardeia a cada 3, 4 anos, sazonalmente, pelo menor motivo que seja, e aumenta ali o apoio do Hamas, que é o partido que controla a faixa de Gaza, que é o braço muçulmano. Então a gente vê um extremismo surgindo ali na faixa de Gaza, quando Israel quer que ele acabe. Então a gente vê uma política não muito certa. Isso a faixa de Gaza, que deveria ter saído para o mar, mas que Israel não deixa porque tem medo, digamos assim. Pelo menos é o discurso oficial. E tem a Cisjordânia, que pelo acordo da ONU deveria ser um território palestino. A gente vê que Israel teoricamente devolveu a Cisjordânia para os palestinos lá nos acordos de Oslo. Só que não foi bem assim também, porque Israel retirou sim alguns assentamentos na época, mas depois disso também ela foi se expandindo, os estados, seus habitantes foram sendo colocados ali, sendo assentados, né, foram assentados em vários outros territórios. E são territórios importantes porque são terras férteis, eles tiram os fazendeiros palestinos e toda a população ali, à força ou não, seja por compra de terras, ou o exército chegando e falando você vai sair agora ou você vai sair agora. Então a gente tem essa grande violência também do Estado de Israel e do seu exército. Então Israel também usa aquela política de se proteger dos terroristas nessa parte ali nessa região, na Cisjordânia. E nessa região específica, ela constrói ali muros. E esses muros servem para separar justamente isso, os assentamentos palestinos, os assentamentos israelenses, perdão, do povo palestino. E esses muros eles não estão construídos na faixa delimitada pela ONU lá em 47. Esses muros eles são a prova física de que Israel pratica sim uma política de expansão colonialista e que ele reprime de uma forma bem violenta os palestinos, porque ele isola as famílias, querendo ou não. Se a sua família mora na Cisjordânia e você mora na faixa de Gaza, você tem uma dificuldade muito grande mesmo para ir até lá. Israel controla esses acessos também, principalmente através do muro, com um forte controle militar, que são os chamados checkpoints. E nesses checkpoints, os palestinos são obrigados a esperar muitas vezes por horas para passar por eles. Eles não são proibidos, digamos assim, mas eles sofrem bastante para passar por lá. Então ali Israel usa do jeito que pode para forçar os palestinos a deixarem o país, a região, abandonarem suas terras para transformar a região toda ali num lugar judeu.
Só que digamos que esses argumentos, tanto de se proteger dos terroristas quanto a religião, a gente viu que Israel usa como desculpa oficial. Porém, a desculpa, os motivos reais, nós entendemos que sejam esses. Está até num livro, que eu vou deixar aqui na descrição embaixo, que fala sobre a guerra de 2014 na faixa de Gaza, onde Israel matou mais de 1.500 civis, sendo pelo menos 500 deles crianças, e os palestinos mataram cerca de 60, 70 soldados israelenses. A gente vê o tamanho da força militar de Israel aí também. Então aqui, o motivo de Israel se fala que usa da violência dos muros para se proteger contra os terroristas. Mas isso é só fachada, porque é sobre controlar os recursos naturais. A gente viu que eles se expandiram para a nascente do Rio Jordão, para o Rio Jordão em si, para as fronteiras ali de Golã. Então são regiões importantes, tanto natural quanto politicamente. E são terras aráveis, como eu disse, e tem reservas de gás natural, aquíferos e nascentes. Então a gente vê que a religião é mesmo só a religião e a proteção contra terroristas é só uma fachada. Então, isso também se vale para quê? Para Israel ter um forte controle econômico na região, ter uma política financeira e militar no Oriente Médio muito forte. Então é por isso que ele pratica essas coisas todas que vem praticando ao longo do tempo. A comunidade internacional, digamos que ela não reconhece os assentamentos. Fala que são assentamentos ilegais, sim, condena os ataques dos israelenses aos palestinos, mas não faz nada. Então, Israel está lá fazendo tudo o que faz, a comunidade internacional só olha, a ONU intervém, mas o que ela faz? Ela acolhe os refugiados internos e não tem muita força para agir ali internamente. Como a gente viu, o exército de Israel é muito forte, não perdeu nenhuma guerra das que entrou, e também por reprimir o povo bem violentamente. Então, e uma coisa que a gente viu na nossa pesquisa de um programa que visitou Israel, visitou a Palestina, viu como é a vida dos cidadãos, a gente vai deixar aqui embaixo também, é que um cidadão israelense falou que o mundo sabe que se Israel não tiver o exército por um dia, acaba o Estado de Israel. E que Israel não é um Estado que tem um exército, mas sim um exército que tem um Estado. E a gente viu isso ao longo do tempo, como a gente está vendo agora. Então a gente vê que a política militar de Israel, ela tem que ser forte para garantir a sua existência. A gente vê que Israel tem um exército forte e pratica ali tudo o que faz na região. E também o que acontece esse exército ele é um cliente importante dos Estados Unidos. Ele compra mísseis e armamentos dos Estados Unidos. É por isso também que os Estados Unidos não intervêm na região, por mais que ele busque costurar um acordo de paz uma vez ou outra. Obama tentou, o Trump recentemente. Digamos que ele tentou e conseguiu, entre aspas, um acordo, mas não para os palestinos. Agora a gente entra nessa parte do chamado acordo do século, porque agora a gente viu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou ali com os Emirados Árabes Unidos e Bahrein para que continuassem e fizessem mais acordos com Israel. Assim, eles reconhecendo o Estado de Israel como uma nação, como um país. Isso também causou um incômodo no povo árabe. Alguns países mostraram que estão descontentes com isso. Então a gente vê cada vez mais ali a influência de Israel crescendo, por mais que demore, Israel está crescendo
crescendo na sua geopolítica, na sua política externa. A gente viu que também a Jordânia, que já foi inimiga, assim como o Egito foi, reconhece também Israel como um Estado, e os árabes não gostam disso. Porém, por Israel ter um aliado no Ocidente, que é os Estados Unidos, querendo ou não, é a maior nação econômica, tem um peso político nisso. Então a gente vê que Israel está amparado ali, consegue de uma forma ou outra costurar acordos direta ou indiretamente, e agora a gente vê o Donald Trump conseguindo isso. Só que ele não colocou na mesa de negociação os palestinos. E nesse acordo que ele fez, ele também legaliza alguns dos assentamentos de Israel na Cisjordânia. E isso incomodou também os palestinos, claro, porque eles são os mais interessados. E eles nem sentaram na mesa de negociações para isso. Então aí, por causa desse acordo de paz, né, o acordo do século chamado assim, a gente vê que buscaram um acordo de paz, mas sem falar da paz de fato, porque é impossível falar de acordo de paz no Oriente Médio sem envolver os palestinos. E o Donald Trump foi indicado agora ao Nobel da Paz, como as outras personalidades antes dele foram indicadas por conta de acordos ali no Oriente Médio. E a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Então a gente tem que tomar cuidado ao olhar para lá, para ver a política de Israel. Hoje Israel está alinhado com nosso país, o Brasil, porque o presidente da República apoia, reconhece a autoridade, o Estado de Israel. E aqui também eu entro num ponto importante, porque, como a gente viu, Jerusalém deveria ser uma cidade independente, controlada por autoridades internacionais. Mas Israel reconhece Jerusalém como a sua capital, sendo que, na verdade, é Tel Aviv. E, alguns anos atrás, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, falou, eu reconheço o Estado de Israel como um Estado de fato, mas só se a capital for Tel Aviv e devolverem a Jerusalém Oriental para a Palestina. E os israelenses não gostaram disso, não concordaram. E o que o Donald Trump fez contra isso, ele reconheceu, não só reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, como também transferiu o escritório da Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém. Isso foi, digamos, ali na época, um baita choque para a diplomacia internacional. E viu como também Israel ganhou uma força externa. E hoje o Brasil também está buscando mudar ali a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, para reconhecer também Jerusalém como a capital de Israel. Então a gente vê que o Brasil está alinhado, junto com o presidente, junto com os Estados Unidos, a Israel. E, como eu disse no começo, é difícil falar da Palestina sem falar de Israel, porque a Palestina não tem um Estado, pois deveria ter. Então acabou que a gente falou mais de Israel. Então, só que através de Israel a gente vê como que ele usa a sua política para com os palestinos e como esse povo sofre, e esse povo sai de sua terra e abandona e quer voltar. Então a gente entendeu um pouco ali de como funciona a política na região, toda a movimentação, como as nações estrangeiras interviram de um jeito ou de outro ali, nas guerras, no apoio político, no reconhecimento de Israel, no apoio à autoridade palestina, que hoje governa a Palestina. E nisso a gente espera que vocês também tenham podido compreender como essa região é delicada, ela é necessária para compreender a geopolítica, e ela também é importante economicamente ali, pelos recursos financeiros que ela pode apresentar, né? Então, esperamos ter sido um pouco claros, muito claros na verdade, e esse é um tema muito rico que dá para fazer uma pesquisa muito extensa. Obrigado pela atenção e tchau!